Olá, gente, ouvintes, né? E agora telespectadores também do Grave Podcast, o seu podcast de artes integradas. Vamos agora para mais um episódio da terceira temporada, né, desse podcast que a gente traz, né, temáticas da arte e cultura de uma forma nada superficial, né? A ideia é entrar ali mesmo, de entrar nas camadas dos profissionais que a gente traz aqui. Hoje, né, eu convidei ela, que é nada mais, nada menos que Naná Sodré. Oi. Oi. Naná é mestre em artes cênicas pela UFRN e licenciada em educação artística pela UFPE. Atriz, arte educadora, pesquisadora e docente. É fundadora do coletivo O Poste Soluções Luminosas, grupo ativo há mais de 20 anos. Traz uma pesquisa sistemática sobre teatro de matriz africana e indígena, intitulada O Corpo Ancestral dentro da Cena Contemporânea, que traz, né, investigações para o teatro baseadas em ritos e vivências de terreiro de candomblé, jurema e ubanda. E aí a gente vai falar sobre o tema antropologia teatral e ancestralidade do teatro do poste. Seja bem-vinda, meu bem. Oh, meu amor, eu que agradeço. E é engraçado você falando, né? A gente vai bem profunda. O Bem roteiro tá bem profundo, assim. camadas. Parece assim, tem uma outra geração, né? Que é legal também que saiba das coisas Que que bom. vem antes, né? Enfim. É isso, a gente fez essa apresentação. Foi muito bom estar com você aqui. Uhum. Primeiro, né, fala um pouco sobre você. Hum. A gente viu que você nasceu no Rio, É. veio para o Recife logo cedo e fez essa mudança interestadual Aham. e é formada pela UFPE. Conta um pouco assim como foi essa mudança na tua vida. Bom, a minha mãe tinha falecido, né? Eu já tinha terminado meu ensino médio. E minha avó era pernambucana, né? E ela gostaria de voltar para Recife, que ela tinha passado muitos anos no Rio de Janeiro, e ela queria voltar para Recife. Então, assim, foi um momento de alguns fechamentos de ciclos, né? E aí eu vim com ela para Recife, morar em Recife com ela. E quando foi assim que surgiu o teatro na tua vida? Bom, o teatro, eu fazendo agora a minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 29 de fevereiro de 2024, enquanto eu estava tecendo aquela escrita toda, eu percebi, né? Me voltei a verificar e a sentir que o teatro já vinha comigo há muito tempo. E a pessoa que virou para mim e disse, mesmo sem eu ter muita maturidade e experiência, que o meu caminho ia ser o artístico, era minha mãe, né? Então minha mãe foi a primeira pessoa que me levou ao circo, né? Ela lia bastante, ela gostava muito desses bastidores dos artistas. Eu me lembro que a gente assistia muito Oscar, né? Ai, eu Toda a amo. cerimônia do Oscar, a gente estava lá, eu pequenininha e ela assistindo. Então ela tinha muito esse movimento artístico, né? Dentro dela, de apreciar a arte. E eu me lembro muito bem que quando eu assistia nas novelas aquelas cenas de tribunais, daquelas novelas da década de 80, aquela coisa toda lá, eu gostava muito das cenas de tribunais porque eram dramáticas, né? E aí eu achava que eu queria ser advogada. Uma vez eu me lembro perfeitamente disso. Ah, eu adoro essas cenas de tribunais, eu acho fantástico. Eu vou querer ser advogada. Aí minha mãe virou para mim assim: advogada? Você não tem perfil para advogada. Eu disse, como assim? Eu disse, eu vejo você aí com a vassoura na mão, cantando, né? Você fazendo desfile, você pega todas as roupas que eu tenho aqui, que minha mãe era costureira também. Então, costureira sempre tem muitas roupas, muitas revistas, muitas coisas. Então, fazia aqueles painéis assim, com os recortes das revistas. E pegava todos aqueles figurinos e brincava com o pessoal. A gente morava num bairro chamado Colégio e era uma vila de casas. Ela existe até hoje. E no meio da vila de casas tinha uma espécie de pátio. E era nesse pátio que acontecia tudo. E eu produzia tudo. Era festa junina, era não sei o quê, tudo saía de lá de casa.
Então a minha mãe virava para mim e disse, eu não vejo você nesse lugar de ser advogada, não. E depois de um tempo, né, o tempo foi passando, e aí artes cênicas, eu comecei oficialmente, profissionalmente aqui, na Universidade Federal de Pernambuco, mas eu pude entender nessa volta para casa, nessa escrita desse memorial da Desse dissertação, eu novo tive a momento. plena certeza de que as coisas começaram há muito tempo atrás, né? E é sempre assim, né? Eu estava no Infância. caminho, eu só não tinha consciência, até porque aí também passa a questão de ser uma criança preta e não se ver na TV, né? Não se ver nos locais e de repente achar que aquilo ali não era nem para ela, Possível. né? Essa visibilidade positiva do artista preto como algo comum, né? A gente não via como vê hoje em dia, né? Então a gente nem. E eu estudei numa escola, eu fiz um ensino médio no Liceu de Artes e Ofícios, e ali tinha um teatro. E eu me lembro ainda que eu dizia assim, não sei, eu achava até que não gostava de teatro. E fazendo, sabe, e tendo essa aptidão desde a infância. Mas demora um tempo para você ligar uma coisa à outra, até você ter consciência mesmo do que você é, do que representa enquanto pessoa preta. E assumir-se preto, que é um outro rolê. Assumir-se preto. Mas Sim. esse rolê vem desde novinha e profissionalmente mesmo, depois cheguei em Pernambuco. Nossa, a gente fala muito sobre isso. Eu acho que em algumas coisas que a gente traz aqui nos episódios é sobre a infância sempre tocar muito assim, porque É. a gente debate também a profissão, Uhum. mas a profissão também como tu estava falando aqui nos bastidores, como a vocação também, né? É. E eu acho que a arte vai por um caminho da vocação, porque é isso, né? A gente sempre aprende que não é um lugar de muito dinheiro, prestígio e tal. Mas você falou sobre a mudança da a mudança não, mas como se via na TV, como via as pessoas na TV e essa Uhum. possibilidade também da atriz. E falou também da tua formação do mestrado, que tu terminou recentemente. É, na UFRN, isso. E a UFPE, tu terminou não tão recentemente, em Não, 2000. 2000, isso. E aí fala um pouco sobre como é essa mudança da formação. Tipo assim, hoje tu fez um mestrado Uhum. e lá atrás tu fez a tua graduação. Como é essa questão? O que é que tu vê mudando da formação das cênicas, né? Antes chamava de artes teatrais. Educação Arte, artística com habilitação em artes cênicas. Tinham duas habilitações, artes cênicas e artes plásticas, na época. E na época você podia terminar o curso de artes cênicas e já migrar para artes plásticas. E eu fiz isso também, porque na época também eu era iluminadora, né? Por isso que tem esse nome, o grupo de teatro tem soluções o Poste, Soluções Luminosas, luminosas. porque a gente começou como um grupo de iluminação. E aí, essa coisa do desenhar, né? Desenhar os planos, desenhar os cortes, né? Planta baixa. Eu disse, eu vou pagar uma cadeira lá em artes plásticas, vou pagar algumas cadeiras, vou fazer e vou pagar algumas cadeiras que vão ser importantes para a questão da geometria. Mas aí, assim, já não deu muito para continuar, porque outras coisas começaram a surgir no plano profissional. E aí eu não concluí artes plásticas, deixei lá, acho que eu paguei umas 2 ou 3 cadeiras e deixei lá. E aí é um hiato, né? É um tempão de 2000 para 20. 2022, que foi quando começou o mestrado na UFRN. E assim, eu fiquei muito feliz, porque as mudanças elas foram muito significativas. Eu, enquanto graduanda, eu me lembro muito bem que a gente não escrevia, por exemplo, em primeira pessoa. Foi a primeira coisa assim que para mim foi fundamental, foi perceber que enquanto mestranda eu já podia, o mundo já tinha mudado, já tinha dado start de que você o seu bastidor, né, os seus bastidores enquanto artista, eles são validados, né? Então, você tem o seu objeto de estudo, você tem o seu campo para onde você vai,
né? E depois você escreve tudo, mas você também está dentro daquilo ali. Você não é simplesmente uma pessoa que chega no Observador, terreiro e vai observar. sim, Então, assim, você. neutro. Exato! E você já é aquilo ali. Então, a primeira coisa assim que eu achei fantástica é esse pulo da terceira para a primeira pessoa, né? Então não era mais um nós que que diz que representa uma parcela, mas que no fundo o subjetivo está perdido ali no meio. E a gente sabe, né? Nós temos diferenças, nós somos diversos. Então, muitas vezes, aquele nós, a gente não está nem representado ali. Né? De que nós? Quem é que está falando esse nós? Da boca de quem vem esse nós, né? Então, foi a primeira mudança. E isso foi para mim escrita. A minha dissertação é escrita em primeira pessoa. Toda em primeira pessoa. E essa minha história dessa relação com a arte no Rio de Janeiro, ela também está. Ela abre, ela é a introdução da minha pesquisa. Veja como isso é importante para uma mulher preta. Que na graduação eu contava no dedo quem tinha a mesma tez que a minha em sala de aula, né? Outra coisa importante também é que eu tinha muita preocupação, porque a minha pesquisa, por exemplo, o título é A Receita, que é focada num solo que eu tenho, um espetáculo, que fala sobre violência contra a mulher, especificamente negra, e também fala desse espaço de libertação, né? Que eu gosto também de falar sobre isso, senão fica muito dentro Dentro da violência. dentro dessa violência, dentro dessa ferida colonial, sabe? E meio que um fetiche de estar vendo a mulher preta sempre sofrendo, sempre, né? A gente não pode ter outra narrativa se não for essa da violência. Então, eu já venho um tempo que eu venho falando também da libertação dessa mulher, porque essa libertação acontece no espetáculo. Faço questão, eu e Samuel, fizemos questão de que essa liberdade acontecesse no espetáculo e não ficasse na cabeça do, ai meu Deus, ela Aberto. podia, ai, não. Então tem que, né? E o final é trágico para muita gente, mas para aquela mulher é o que deu para ela exatamente. É a libertação que ela podia ter naquele momento, e é sobre isso, né? Então, essa descoberta de que o meu subjetivo importa enquanto arte, que eu estou dentro da minha arte, que eu posso começar falando da minha pesquisa preta, de algo que eu já faço, né? Porque parece que a gente tem que inventar, a impressão que dá é que a gente tem que inventar o caminho, e não tem que inventar o caminho já está aí. Você mas é um espetáculo que você já faz há não sei quantos anos, mas o tanto que eu descobri ainda na pós-graduação desse espetáculo não está no gibi. Sabe? O quanto Naná se descobriu dentro disso aí. E aí, a pergunta principal da minha dissertação era: o que o teatro negro, no caso, enquanto exemplo, o espetáculo A Receita, né? O que o teatro negro, quais são as possibilidades, quais são os mecanismos que o teatro negro pode utilizar para essa cura social das mulheres negras, né? Então, o que porque eu tinha muitas dúvidas, tipo assim, eu sou uma pessoa que veio de uma universidade. Será que as mulheres negras das comunidades, elas me enxergam como igual? Elas me enxergam como maior? Sabe? Elas sabem que nós sofremos mais violência porque somos negras, né? Então, essas eram todas as dúvidas que eu tinha. Esse espetáculo, ele aproxima ou ele afasta? Né? Essa sofisticação de técnicas, ela aproxima ou ela... Então, eu levei isso tudo. E conseguiu responder algumas dessas? Conseguiu porque eu tive um apoio fantástico de uma escola, de um grupo chamado me perdoe, Escola... Oh, meu Deus. Depois eu trago o nome direitinho, mas A gente bota aqui. A gente bota aqui, no minha gente. rodapé. Bota letrado A direitinho. gente coloca. É uma escola... Tem alguma coisa antes da palavra afetivos, que agora eu não estou me lembrando, mas eu trago direitinho para ficar aqui
De Maísa, de Camila. Então, esses nomes eu não esqueço, porque são os nomes das mulheres que estavam à frente dessa ação. E elas me convidaram para fazer a apresentação da receita na conclusão desse encontro com várias mulheres de comunidade. E eu disse assim, olha, eu estou terminando, estou precisando realmente ter um contato com essas mulheres. A receita precisa ser apresentada para essas mulheres. Que eu não posso fazer nada, absolutamente nada, sem que elas vejam o espetáculo e sintam. Aí elas disseram, Maísa disse, é maravilhoso, porque a gente faz muitas reuniões e as mulheres pretas, ou elas são as últimas a falar, ou elas não falam. Então, esse silenciamento da violência também muito me interessava, né? Porque eu vivi violência, minha mãe viveu violência. Então, eu conheço muito esse movimento do silenciamento, sabe? Sim. Do não fale nada para a coisa não piorar, sabe? Então, isso é algo muito presente na violência, em todos os níveis, né? Do primeiro ao quinto, né? Da psicológica até um pouquinho antes do feminicídio. Então, eu disse, ok, vamos marcar, vamos nos encontrar com essas mulheres. E aí, mulheres do COC, mulheres de todas as comunidades, acho que umas 5 ou 7 comunidades do Recife estavam dentro do posto. O espetáculo dura 33 minutos, a nossa conversa durou quase 3 horas. Caraca. E as muito mulheres pano. pretas falaram. Depois de um tempo que as outras mulheres, com tez mais claras, estavam lá, aí as mulheres retintas, as negras, elas se sentiram fortalecidas. E era uma coisa assim, ó. Entendeu? E falar, não, eu vou falar, eu quero falar. Nunca falei, vou falar pela primeira vez, né? E aí eu acolhi todas essas conversas. Eu não sei se vocês vão querer imagens, mas eu tenho imagens disso. Pode mandar. Eu posso mandar as imagens Total. das mulheres no espaço, a gente conversando sobre. E Escola de Territórios Afetivos, lembrei. Ai, que coisa boa. Território, Escola de Territórios Afetivos. Vou falar de novo, Escola de Territórios Afetivos. Porque foi um grupo muito importante para essa dissertação. E aí... É lá do COC? Não, ele não é do COC, é uma instituição, certo, que faz um trabalho com todas essas mulheres nas suas comunidades. Sim, Ilha de comunidades. Deus, Caranguejo Tabaiares, sabe? Diversas comunidades, com as lideranças e com as mulheres da comunidade. E aí, nessa conversa toda, tinha uma coisa muito importante que é um elemento que eu uso no espetáculo, que é o alho. Alho, coentro. Alho pisado. Quais são os ingredientes? Alho... Ela coentro, temperava cebolinho, tudo isso. Alho, coentro e cebolinho. Sal, alho, coentro e cebolinho. Alho, coentro e cebolinho. Isso, a receita para tudo. Aí o veneno, né? E aí no final. E aí eu descobri que a questão do alho era muito forte, porque é um espetáculo que trabalha com cosmopercepção. Então o alho está presente, justamente para que você traga a memória ou da sua mãe, ou da sua avó, ou daquela trabalhadora doméstica, né? Aquela pessoa, aquela profissional que esteve na sua casa ou está na sua casa agora, nesse exato momento, né? Fazendo o trabalho de estar na cozinha. Ou aquela mãe que chega perto de você já cheirando a alho, e ela cheira alho há décadas e ninguém nunca perguntou se ela está feliz por estar nesse lugar. E simplesmente vai deixando, ela vai ficando ali. Então, o cheiro de alho ele serve para isso. E não podia deixar de ter esse elemento nessa oficina. Então, o espetáculo A Receita, ele entra como possibilidade de teatro negro para que a gente possa discutir, possa se aquilombar, possa se aninhar, né? E daí também saiu uma oficina com o nome Pisando o Alho, né? Então, o alho foi presente, as fotografias do espetáculo estavam na oficina, o corpo que eu faço no espetáculo também eu trabalhei com elas, né? E aí você me pergunta de respostas, né? No dia que eu fui fazer a oficina na Ilha de Deus, 2 grupos foram para a oficina, que estariam escalados para a oficina, as mulheres da Ilha de Deus e as mulheres do Caranguejo Tabaiares. No dia, teve um feminicídio em Caranguejo Tabaiares, de uma mulher trans. A gente só conseguiu falar com a liderança do Caranguejo Tabaiares, Sara, às 3 horas da tarde. A oficina era à noite. O único contato que a gente teve foi Sara. Gente, não vai dar. Mataram uma de nós.
E aí eu fiquei, pronto, eu não queria saber, né, se o que eu faço ajuda na cura social dessas mulheres. Eu digo, eu vou saber agora, é agora que eu vou saber. Aí foi quando eu perguntei à Maísa, eu disse, o que a gente faz? Né? Ela disse, essas mulheres estão precisando mais do que nunca dessa oficina hoje. Mais do que nunca. Então, eu trabalhei só com as mulheres da Ilha de Deus, que as mulheres de Caranguejo Tabaiaras não puderam se locomover para ir. E a maior felicidade que eu tive foi no final da oficina. Tem 2 fotos, eu vou mandar para você. Manda. Delas sorrindo. Assim, no final, isso já de noite, a gente começou a oficina 7 da noite, porque elas são pescadeiras. Elas trabalham na cata e na limpeza do marisco. E assistiram o espetáculo, depois eu fui vê-las lá. E aí a felicidade de vê-las sorrindo, né, no final e falando. E sim, as mulheres negras, elas sabem que sofrem mais violência por serem mulheres negras. Muitas vezes isso não é dito porque existe o silêncio. Então, o mesmo silêncio que eu vivi com manhinha lá em casa por conta da violência, eu encontrei nessas mulheres. E elas sabendo, sim, que todas elas sabem. Ou seja, nós sabemos. Tem muitas coisas que nós sabemos, só não falamos. Por falta de oportunidade, por falta de visibilidade positiva, por falta de um espaço com mais cuidado para que a gente possa falar, possa se expressar e possa ser acolhida. E tem muita coisa que melhora muito quando é dito também, Exatamente. Né? Quando começa a ser trocado. Assim. Exatamente. E quando você diz assim, e qual foi a mudança? Eu falei, né, da primeira pessoa, e tem uma coisa que foi fundamental, a segunda questão. É o estar na pesquisa enquanto mulher preta, eu não me invisibilizo, eu não saio, eu estou agente também na pesquisa. E a terceira é que resposta eu teria? Porque a gente sai assim, e se não acontecer? Né? E se não der certo? Porque uma das preocupações também era, eu vou para uma comunidade que pode estar evangelizada. E como é que eu vou chegar com o corpo ancestral fazendo movimentos de Oxum, de Ogum, né? Que são os que eu faço na receita que eu levei para a oficina? Como é que é isso? Né? E aí, né, o buraco era muito mais embaixo. Não era nem o fato de você existir como você é o fato de você não estar mais lá. Caramba. Pois é. Forte, forte. É o fato de você simplesmente não estar mais lá. Não poder ir. Sim. Não poder estar. Mas então, a receita. A gente ia falar um pouco mais à frente da receita. Sim. Mas como tu trouxe sobre a tua pesquisa, sobre todo esse processo aí fortíssimo, temos perspectivas de ver a receita novamente? Tem sim. A receita é um espetáculo que a gente faz sempre, a gente não deixa de fazer. É claro que nós já fizemos muitas temporadas, a receita já saiu do país, né? Já levei ela para a Dinamarca. Ela vai para Dinamarca, vai para Quilombo, vai para Quintal, vai para a Associação de Moradores, ela vai para esse quintal aí fora, né? Porque a gente criou essa coisa mesmo, entendeu? Da receita poder chegar onde ela puder chegar. E vamos sim, vamos ter. Até porque lá no poste, lá no Espaço Poste, está acontecendo uma coisa bem legal, né? Toda vez a gente está com um projeto de ocupação, então toda noite eu pergunto, quem está vindo pelo poste pela primeira vez? Sempre tem. Sempre assim, tem. Né? Uma galera. Eu digo, meu Deus, que massa. Então é uma forma também da gente estar voltando com mais... com uma agenda um pouquinho mais frequente, sabe? Com os espetáculos. A gente ainda temos receita esse ano ainda. Vamos prestigiar, vamos prestigiar. E aí, fala então como surgiu o poste, assim, você é fundadora. Isso.
tem atividade, né? Está em atividade há mais de 20 anos. Sim. Então, conta um pouco de quando começou a pesquisa, né, do corpo ancestral, que Sim. tu já falou, essa questão de trazer o movimento à energia dos orixás. Aham. E como vocês se consolidaram como coletivo, assim, você, a Grinês e Massa. Samuel. Pronto. O Porsche ele surge em 2004 como um grupo de iluminação cênica, porque eu lá na universidade, bom, antes da universidade, lá no liceu, no Rio de Janeiro, eu tenho uma formação publicitária. Ponto. Chegando na UFPE, entrando na UFPE, não só as questões da arte e educação, né, dessa pedagogia teatral, digamos assim, essa pedagogia do teatro, e mais a interpretação ou a presentificação voltada para o teatro antropológico. Além disso, teve a questão técnica da iluminação, e eu tenho certeza que é pela influência da publicidade, né? Então, eu pude olhar dentro da universidade que existia, além da cor pigmento, a cor luz, isso me interessou muito, né? E aí eu fiquei um tempo fazendo, e também depois eu percebi que esse um tempo fazendo também tinha muito a ver com uma possível falta de identidade, sabe? Do trabalho, uma possível falta de representação. Eles não me via em algumas coisas. Gostei muito de ter vivenciado o teatro antropológico da universidade e toda essa gama desse teatro mais físico, da segunda metade do século XX para cá. Me identifiquei, achei interessante, né? Mas aí ficou. Aí eu olhava, então vamos embora para a luz. E aí eu fiquei fazendo luz há um tempo, aí a formação do poste enquanto iluminação é minha, né? A ideia realmente é minha, a partir de mim, de reunir pessoas para fazer um grupo de iluminação. Tem grupo de tudo, por que não tem de E iluminação? só era a iluminação até então, né? Até então. E aí eu convidei 2 amigos, que eram Noah Jofilson e Isabela. E Noah é designer e Isabela está em gastronomia. Isabela fez cênicas. Curioso. E ela está em gastronomia. Nós tínhamos um grupo, fazemos parte de um grupo chamado Grupo Teatro Marco Zero, que era um grupo de alunos que saíram da universidade. Então, Ana Elizabeth Japiá, que hoje tem uma pesquisa relacionada ao teatro infantil, né? Ana Carolina, né? E a gente estava lá nesse rolê. E aí, passando o tempo, eu iluminando as pessoas e com vontade de voltar para o palco, porque antes de qualquer coisa ela é atriz, né? Ela tinha essa formação, eu tinha vivido isso, esse teatro universitário. Eu queria voltar, só que eu queria voltar, eu não tinha palavras ainda para definir, mas eu queria voltar com algo já naquele momento que tivesse uma relação com a matriz africana. Eu já casada com Samuca, né? Samuca disse, você quer voltar? Se conheceu na faculdade, foi? Não, a gente se conheceu fazendo iluminação de um espetáculo chamado Agnes de Deus, dirigido por Roberto Lúcio. Eu fazia a luz desse espetáculo, operava a luz, que a luz é de João Denis, operava essa luz, e Samuel era amigo de Galeana, de Fátima Aguiar, e foi na porta do Teatro Hermílio Borba Filho que ele passou. Eu disse, que casal teatral, meu Deus. Que bonito! Aí perguntei para um amigo meu que fazia o som. Eu digo, esse boy aí, quem é? Aí ele disse, é Samuel, não sei o quê. É casado. Aí, na época, assim, ele é agora, mas não, e não sei o quê, pá. Eu sei que depois disso a gente começou a se envolver, depois passou um tempinho, aí nós casamos, ficamos juntos, né? Na real. Então, nós já éramos casados e ele me via, assim, nessa inquietação de querer voltar para a cena. Aí disse assim, tem um espetáculo que eu estou dirigindo, Historinhas de Dentro. O grupo queria te convidar para fazer parte e tal, não sei o quê. E vai ser legal, porque aí você vai se vendo nesse lugar. Eu disse, beleza. Aí depois ele disse assim, e tem esse texto aqui, que é o Cordel do Amor Sem Fim. Sim, que vamos falar. Né? Aí eu disse, que texto não sei o que e tal. E aí ele já estava em transição, né? Ele estava saindo de um grupo chamado Quadro de Cena. Eu estava na saída.
E aí o grupo que eu tava disse assim, a gente queria ser dirigido, porque ia ser uma direção coletiva. Eu já tinha vivido direção coletiva no Teatro Marco Zero e deu super certo. Só que o pessoal que estava comigo gosta de um diretor. Eu quero um diretor, você quer? Aí eu aqui, aí o pessoal, eu quero um diretor. Eu disse, peraí, deixa eu ver se Samuel pode. Eu disse, Samuel, você quer dirigir? Eu disse, claro que eu quero dirigir. Eu já dei o texto para vocês, já pensando em vocês me chamarem para dirigir. Eu digo, pronto. Tudo arquitetado. Toda R$5 de bombo. Aí eles, não, eu quero, ele está certo, tá bom, vamos lá. Aí ele dirigiu o Cordel da Moça, enfim. As pessoas que estavam comigo na leitura já não puderam fazer mais por questões de, outros caminhos, né? Aí ficamos no Cordel. Eu, Agrinês, Tomás Aquino, eu, Agrinês, Tomás Aquino, Monalise e Diogo. Diogo era o nosso músico, né? Em tempo. Diogo, que fez o Cordel agora em 2024. Exatamente. Tá desde o início? Não, mentira. Não? Olha, eu errando. Diogo Sim. entrou em 2010. E antes dele era Bruno. Bruno, que tocava com a gente, que foi para Jericoacoara e agora já voltou, já está no Recife de volta. Então, aí éramos nós, Bruno, Monalise, Agrinês, eu e Tomás Aquino. Lembrando que o poste, ele foi criado, eu criei, chamei Isabela e Noá, eles saíram, eu fiquei sozinha. Depois entrou a Gri em 2006. A Gri entra em 2006 no poste, fazendo luz também, que ela vem da universidade, aí também, né, curtiu a coisa de fazer luz e entrou. E depois veio Monalise Ribeiro, né, de Mendonça, que também entrou no poste como iluminadora. A gente migrou em 2008 para a questão da atuação. Para fazer, né, cordel. E aí elas já estavam, então elas entraram também, e a gente convidou Tomás Aquino, que Tomás Aquino era do quadro de cena, grupo de Samuca, antes de entrar no poste. Aí Tomás veio fazer cordel com a gente. Tomás veio fazer cordel. Tomás ficou 2010, 2012. Aí quando foi ali por volta, eu acho que 2014 por aí ele saiu do cordel, aí entrou Madison de Paula, né? O cordel tem e a personagem Teresa, né? Porque a história são de 3 irmãs que são irmãs ribeirinhas, que vivem à beira do Rio São Francisco, né? Madalena sou eu, que é a irmã mais velha, que é a controladora, né? Carminha fica ali. E temos a Teresa, que é a mais jovem, né? E a grande história do cordel é que se espera muito por um Antônio que não vem, né? Porque Teresa, a mais nova, está prometida a José, que era o personagem de Tomás, né? Vai casar, só que ela vai buscar farinha e se apaixona por Antônio. Antônio foi-se embora, era um turco, aí foi-se embora e ela ficou, aí a cidade dela tá louca. E eu fico ali, né, fazendo a transferência. Eu não saio de casa e fico fazendo a transferência. Eu não vivi uma vida e eu quero que Teresa viva. Só que aí, enfim, passam anos e Teresa vai meio que perdendo a noção do tempo e fica naquela espera. E José não se... né, ele fica inconformado pelo fato de ser... Ela não quis mais casar com ele fica inconformado. E o Antônio volta e ele mata o Antônio. No meio do caminho. Ele mata o Antônio, né, e tal. Quando a gente acha que... Meu Deus do céu. Isso, E aí eu que fico, a minha personagem que fica o tempo todo, né? O espetáculo inteiro, anos a fio, forçando uma relação que não cabe mais. Aí eu percebo que fiz uma grande besteira durante toda a minha vida. E aí eu boto o personagem de José para fora para que nunca volte, mas aí a desgraça já está feita. A irmã já está... Eu pioro ainda, né? E Carminha, que é apaixonada por José, fica o tempo todinho dizendo, mas como eu gosto, né? E aquela coisa toda, e pronto. E fica todo mundo sozinho, solitário. E pronto. E nesse personagem Teresa já passaram umas 5 atrizes já durante esses anos. A protagonista, todos, né? E a gente terminou o cordel ano passado porque
A gente não mata espetáculo, mas a gente sabe que toda obra tem o seu, Um hiato. né? Tem o seu começo e tem o seu fim. fim. E a gente fechou o ciclo do cordel. E eu percebi que na receita, tu traz o movimento que vocês pesquisam, mas ao mesmo tempo traz muito do sincretismo também, né? Eu não sei se é aquela parte que tu tá meio que Fale mais. rezando e tal. Pensa Que é a primeira parte. Ave Maria. E tipo, não é uma coisa tipo, pá! É isso. Tipo, eu estou aqui trazendo essas referências religiosas. Não. Sabe? Não é tipo um Bela mesmo, que ali tá bem demarcado visualmente também, né? Engraçada essa sua leitura. Sabe? Mas a Ave Maria, ela é porque aquela primeira parte. É porque nem. Então, vamos lá. Nem toda a criação ela é explicada, né? Sim. E é para não explicar E mesmo. nem precisa explicar também. Tem coisa que cada um interpreta de um jeito. Quando eu tava montando a receita. Mas ela tá meio em surto ali no início, né? É porque no release tá assim. Tá Tem o loucurinha. foco da mulher negra, mas tem também todas as mulheres do mundo. Porque qualquer mulher que assistir a receita vai se identificar de alguma forma. Certo? Mas eu foco na violência contra a mulher negra. E aí eu trago também um pouco da história, né? Da colonização. Da colonização, sim. Enfim. Aí o que acontece? Quando eu estava montando, tinham duas moças da universidade que estavam assistindo o espetáculo, elas tinham feito um intercâmbio em Portugal. E aí elas conversaram comigo, né? Porque naquele momento tinha as meninas que estavam sendo presas por Boko Haram, né? Pelo aquele grupo extremista, lembra? Ao mesmo tempo, tinham as meninas da Síria que estavam sendo vendidas no deserto. Elas estavam no deserto com suas famílias e tinham uns agentes que compravam as meninas para levar para uns casamentos por aí ao mesmo tempo. E outras questões. Aí quando eu estava na sala de ensaio lá no Teatro Joaquim Cardoso, na Benfica, ensaiando a receita em 2014, tinham essas duas moças que estavam na universidade observando o espetáculo para fazer relatório. E aí a gente fez uma Ave Maria como um pedido de clemência, e essa Ave Maria, desengraçada, eu tinha necessidade de colocar um sotaque nessa Ave Maria, cheia de graça. Aí não saía. Português de Portugal. Aí eu ficava numa dúvida. Aí as meninas disseram, em Portugal, que elas fizeram. Em Portugal as mulheres sofrem caladas. Eu digo, pronto, então eu vou puxar esse negócio de Portugal, que além de ter um rolê com a colonização, ainda tem essa coisa, né, que a reza pode salvar, a reza pode oprimir, né? Então é isso. A questão do sincretismo durante o espetáculo não chega a ser uma questão do sincretismo, mas tem uma coisa muito interessante que, por exemplo, ela poderia cantar para Oiá, mas ela canta para Ogum, né? Que é um ponto de Ogum. Sim. Que ela tem para próximo dela também uma figura masculina que possa cortar o mal. Né? Podia ser Oiá, mas ela ainda não está se enxergando. Ela não está se enxergando ali com potência. Ela só se enxerga no final, depois que ela mata o marido. Né? Ela vem se organizando para isso. Aí depois que ela mata o marido, que ela envenena o marido, aí pronto. Ela dança para todas elas. A gente já falou sobre a receita. A gente já falou sobre o cordel. Sim. E aí o cordel foi o primeiro espetáculo de vocês montados como o poste. Foi. Soluções Luminosas, que esse nome é muito bom, realmente. Quando eu era criança, eu jurava que era uma loja de luminárias. Quando você era criança, meu Deus, quantos anos você tem? Eu tenho 28. Eu passava, eu acho que esse lugar vendia um monte de lâmpada. Que coisa engraçada. Mas aí eu fui conhecendo depois. Mas aí, vocês têm, né, a gente hoje vê que o poste tem uma assinatura, uma poética, né? Inclusive, que a gente vai falar já também, multiplica essa poética a partir de
um cursos e afins de antropologia teatral. Aham. E como é que vocês fizeram essa pesquisa ao longo do tempo, né? Que agora já tem 20 anos de pesquisa. Uhum. E como vocês consideraram, Não tem 20 anos, Não. não. Ela é de 2015. 2015, tem Isso, alguns poucos. isso. Uns quase 10. Pronto, Quase 10 anos de isso, pesquisa. isso. E aí, do início lá do Cordel, Tá, que é um espetáculo que já rodou os 4 já, cantos do Brasil. fora também, Fora já fomos pra também. fora, fora também. Como é que vocês visualizaram, que vocês encontraram essa poética, essa assinatura do poste? Massa. Antes eu vou voltar só um taquinho, porque como você falou, assim, eu achei tão bonitinho. Quando eu era criança, aí a gente se dá conta. É muito legal isso, que a gente se dá conta do tempo que a gente tem, para além dos releases que a gente faz e dos projetos que a gente escreve, sabe, os portfólios. É muito bonito ouvir isso. Eu nunca pensei, eu vou ser bem sincera, eu nunca pensei que o poste pudesse chegar aonde chegou. Eu nunca tive ideia que poderia. Eu sempre acreditei que fosse uma coisa forte, mas eu não ia ter ideia que ia chegar. E ia atravessar outras gerações, sabe? Eu fico muito feliz e emocionada que, de alguma forma, a gente está contribuindo para alguma coisa, para além do nosso ego, sabe? Porque essa questão da atuação, de ser ator, tem muito essa coisa do aparecer, do estar presente. Então, para além disso, que bonito. Eu queria lhe agradecer por isso, Que viu? agradeço. A referência É aí muito, do é Macacada muito também. bonito isso, é muito bonito, E é de uma muito galera a tocante. referência. Que bom, que ótimo. A gente também precisa contribuir, saber realmente a função social da gente e o que a gente pode colaborar com a comunidade, né? Então, como eu tinha falado lá atrás, o Cordel ele foi uma escola, porque com o Cordel, que a gente tinha conversado aqui nos bastidores, o Cordel foi uma escola porque ele fez com que nós, enquanto grupo, nos fortalecêssemos. São nas viagens, nesse Brasil profundo, que a gente se fortalece. Pegando as bolsas, divulgando em lugares que não tem teatro. Às vezes a gente foi para muitas cidades desse Brasil profundo aí que não tem teatro, não tinha teatro e não tinha nenhum espaço cultural. As pessoas nunca tinham visto teatro na vida, digamos assim, né? Da gente ir para cidades onde o prefeito estava sendo caçado. Já teve de tudo, né? Muitas histórias. Então, o Cordel, como é um espetáculo que falava sobre o Rio São Francisco, a gente subiu e desceu o Rio São Francisco. Então, passamos pelas as 5 capitais que ele banha e todas as cidades ribeirinhas, porque o espetáculo falava dessa coisa, né? Então, é você pegar um avião, pegar uma balsa, pegar um micro-ônibus, pegar uma van, né? E sair cortando por aí. Então, você leva o espetáculo para Ibotirama, para Paulo Afonso, para Manga, para Carinhanha, onde é a cidade que o espetáculo retrata. Então, isso nos deu muita estrutura, muita base de entender o que é um teatro de grupo e nos fortalecer enquanto poética preta, porque veja, a pesquisa Um Corpo Ancestral é de 2015, mas nós, por isso que eu falei, é importante perceber o tempo. E não só isso, todo o tempo que conta bastante, e não só entender as questões relacionadas à falta de visibilidade negra na cena, mas o descobrir-se negro. Nesse descobrir-se negro e no assumir-se negro que a gente descobriu qual era a nossa poética. Ou seja, nós somos negros, nós somos todos negros. A gente vai falar de quê? Por quê? A grande história também que eu estou falando muito, inclusive para os mais novos, que às vezes precisam desse entendimento, de entender, e não é de não entender porque não entende, é porque não viu, não estava lá. Então a gente teve há um tempo atrás uma formação eurocêntrica, como todos os atores brasileiros têm, né? A gente passa primeiro pela Grécia, pela Roma, por esse teatro grego. O teatro ocidental ele é banhado por essa estrutura eurocêntrica,
Então, a Europa ela está no centro, né? Então, nós passamos por isso de uma forma muito íntima, a ponto de sair do Brasil, ir para a Dinamarca, encontrar o Odin, que é o grupo de Eugênio Barba, que trabalha o teatro antropológico, que tem mais de 50 anos de estrada, de trazer o Barba para Recife, entendeu? Então, a gente muito próximo para saber até o que a gente não o que era Não teve importante enquanto acesso e não, que achou também sim, essas e o que trocas. nos representa, entendeu? Sim. A gente teve tão próximo para saber o que nós realmente queríamos fazer, né? E os europeus, eles têm o teatro deles, né? E quando você pensa em todos esses teóricos do teatro, né? Todos esses homens, detalhe, homens, né? Todos esses homens de teatro, você percebe, principalmente da metade do século XX para cá, você percebe que eles beberam em rituais, eles beberam Do corpo, exatamente, né? Então, o que a gente está a fazendo com o música corpo, também. exato, o que a gente está fazendo no corpo ancestral é voltar para casa, para nossa casa, casa que esses homens de teatro, do teatro beberam. Então, o que é o teatro antropológico? O teatro antropológico é a manifestação, né, do indivíduo no seu local, né, em estado de representação ou presentificação, enquanto ritual, enquanto cultura, enquanto código. Então, o teatro antropológico, ele é muito calcado nas essências que se repetem, né? Então, o que está sendo repetido? O que se repete no teatro indiano, que você vai ver em certa medida no teatro, na dança balinesa? O que se repete, né? Então, isso nos interessa, porque, por Que vem com a exemplo, cultura desse lugar. exatamente, porque e isso nos interessa do ponto do seguinte ponto. O que liga a capoeira, o cavalo marinho, entendeu? O caboclinho, né? Essa vivência de terreiro, sabe? O afoxé. E o afoxé, se não são as nossas negritudes, se não são os nossos códigos, se não é a nossa cultura. Então, ao invés de estarmos lá trabalhando e trazendo, né, o teatro de Bali, o teatro indiano, que tem a sua potência dos seus lugares e com seus artistas, por que a gente não trabalha a nossa essência africana, a nossa matriz africana? Por que a gente não trabalha ela? Por que a gente não, enquanto pessoas de matriz africana, eu sou de Umbanda desde criança, né? Porque minha mãe era da Umbanda no Rio de Janeiro. Então, essa vivência toda de Umbanda eu tive dentro da minha casa. Eu era cambone, né? Que é aquela pessoa que está ali do lado do preto velho, né? Muitas vezes ouvindo o preto velho e passando o entendimento para a pessoa que está ali na frente dele, né? Cuidando de saber o que é um alguidar, o tamanho de um alguidar, saber das ervas. Então, o cambone ele está muito perto. E eu sou isso desde criança, desde a minha pré-adolescência, né? Então, a matriz africana sempre teve muito presente em mim. A grinês também, e a grinês, a partir de adulta, ela é do candomblé. E Samuca, que aqui nós temos a Jurema, então Samuca tem uma relação muito forte com a Jurema e com a Umbanda também. Então, os três Que já somos de curioso que matriz. cada um trouxe. Exatamente. Porque tem muita diferença da Jurema, tem muita diferença do candomblé. Aí ele trouxe mais a Jurema Isso. e tu mais a Umbanda e fez Isso. aquela Exatamente. Então, coisa tão diversa. quando chegou em 2015, a gente já ligado, somos negros, nos assumimos negros, a nossa pesquisa é negra. A Europa, ela não nos representa, por isso que eu falei para você da questão do revisito. Deixa. Tem, né? Existe teatro para todo mundo, né? E você vai descobrindo qual é a sua relação. Então, aí a gente, pronto, vamos pesquisar Samuca. A gente não tinha espaço, não tinha nada, a gente fazia muitas as nossas atividades ali no Casa Amarela, Sítio da Trindade. A gente ia muito para lá também. E os espaços de outros colegas nossos também, que tinham um espaço na cidade.
grupos que tinham espaço na cidade. Então, chegando lá, a gente teve uma conversa. Aí Samuca virou para a gente e disse assim, poxa, seria muito bom que a gente fortalecesse um pouco mais essa nossa relação com a matriz africana, indo de fato para os terreiros, indo de fato pesquisar nos terreiros, né? Ok, como tudo do poste vem assim, ele vem de uma necessidade. O teatro negro também, né? Ele vem das necessidades. Aquilo que está faltando, aquilo que pode nos fortalecer mais, a gente vai se embora criar. Então a gente pensou, ok, amarramos na saia para dar uma oportunidade. Isso foi mais ou menos ali finalzinho de 2012. Aí em 2013 eu escrevi um projeto que era essa possibilidade de visitar esses terreiros e tal. O projeto não foi aprovado. E a partir dos anos seguintes ele foi. Então, qual é a primeira etapa da pesquisa, o corpo ancestral dentro da cena contemporânea? Entrar no terreiro de Candomblé. Aí nós fomos para o Ilê, Obá, Aganju, Ocoloiá, o terreiro de Manhamara, Aú, né, que já está no Orum, né, e hoje nós temos a mãe Maria Helena Sampaio, né? Esse é o terreiro de Agrinês. Que é situado... Dois Unidos, né? É importante lembrar que essas casas que a gente visitou para fazer a pesquisa, elas estão todas na Zona Norte. Na Zona Norte. Eu acho fantástico. Eu acho massa também. E falo que é uma pesquisa pernambucana, porque é pernambucana mesmo, entendeu? Ela é pernambucana. E eu cito isso assim com muita felicidade. E tem muitos. Pois é, eu cito com muita felicidade, porque o teatro negro, às vezes, ele fica no eixo Rio-São Paulo. Ou Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Ele fica assim. E o que tem de grupos que estão fazendo teatro negro pelo Brasil afora não está no gibi. E eu converso isso até com os meus amigos baianos mesmo, que às vezes da Bahia desce para o Rio e de Rio fica em São Paulo, mas é como se Pernambuco fosse de fora. E Pernambuco tendo uma pesquisa própria, e tendo Poste, e tendo Macacada, e tendo outros, né, que estão aí. O grupo de Jefferson, que está aí também, com seus espetáculos, com uma pesquisa extremamente forte, afrocêntrica, né? E vocês jovens todos aí. Então, a gente entra nesse terreiro, no Ileobá Ganjô Coloiá, que é um terreiro de tradição nagô, e a gente começa a pesquisa apoiada pelo Fucultura, a primeira e a segunda fase. E aí a gente entra no terreiro e começa a observar, tem uma permissão para filmar. Isso tudo não foi assim, chegou. Não, teve um tempo, porque, enfim, né? Tem-se uns preceitos, tem um tempo, não é assim, né? Tem que ter tudo uma certa calma, né? O tempo do orixá, o tempo da casa, o tempo da Iá é que vai nos guiando até onde a gente pode ir. Chegar. Pronto, aí a gente entrou no terreiro, observamos, filmamos e depois fomos para a sala de ensaio da gente, né, para sentir da onde, porque assim, é um pouco diferente da dança dos orixás, entendeu? É um pouco diferente. A gente sentindo o Itã de cada orixá, o que cada orixá utiliza enquanto objeto e a sua natureza, orixás de água, orixás de terra. Tem um pouco da personalidade também, assim, ou não, a personalidade. Isso, a gente vai muito pelo elemento. Sim. Entendeu? O elemento para a gente. E o elemento exatamente é o que é. Claro que o arquétipo entra em certa medida, né? Mas o elemento para a gente é muito forte. A água, a pedra, o fogo, o raio, né? Então isso tudo vem para a gente, o mar, o rio, a cachoeira. Então isso tudo vem para a gente quanto corpo. Enquanto observávamos, víamos assim o movimento do orixá, da onde partia o movimento, porque essa é uma pesquisa que nos interessa. O corpo, da onde parte esse movimento? Ele parte do tórax? Ele parte da pelvis? É um corpo circular? É um corpo cortante? É um corpo curvado? É um corpo, sabe? Então, aí nós fomos, observamos e fizemos na nossa sala de ensaio, nos nossos corpos, para sentir. Então, a pesquisa ela tem toda essa base corporal nossa e nós trabalhamos com ela em nossos espetáculos, em nossas formações e tudo. E o segundo momento foi entrar num terreiro de Jurema,
que é o terreiro Cabocla, Centro Espírita Cabocla Genoveva, que também é na Zona Norte, que também era na Zona Norte e no Alto do Brasil. Aí lá foram as entidades da Jurema, onde nós pudemos conversar, onde eles já sabiam o que a gente estava fazendo ali, e aí eles mostravam os corpos para a gente. O máximo que eles podiam fazer de movimentação, ligado ao elemento e o fundamento de cada um, né? E aí a gente foi trabalhando do mesmo jeitinho. Aí, esse tipo de corpo, ele entra a partir do espetáculo A Receita. Então, ele pega a receita, pega a ombela, ele pega o Iroko, a Pedra e o Sol, que é o espetáculo mais novo recente que a gente tem, mais recente, que é um musical, né? Que o Iroko, juntando equipe técnica e artistas e cantores, né? São 21, né? E a gente tem o bongá e tudo mais. Ao vivo, ao vivo. Isso, um privilégio, né? Uma delícia, enfim, um luxo, né? Então, são 2 horas e nós temos atores de diversas idades e fases. E que é muito legal, e fases. E teve um acolhimento para todo esse pessoal, porque tem muitos atores também que estão, mas não passaram pelo poste, nem como escola, nem como curso. Então, aí a gente fez esse trabalho com eles, né, de passar a nossa pesquisa, de fazer também o trabalho vocal, né? Então, tem eu fazendo o trabalho de voz falada, e tem Surama fazendo o de voz cantada, né? Tem os meninos fazendo o trabalho, né, musical e tudo mais. Tem uma cenografia também bem... A cenografia é de Samuca, né? De Samuel. E ele tem muitas... As questões da... A gente tem uma característica no poste. Não é porque a gente tem corpo que a gente não cuida do resto. O olhar da gente é corpo. É porque a gente gosta de trabalhar com transformações. Então, uma pedra que vira um altar, que vira isso, que vira aquilo, é um banco que vira mesa. A gente gosta disso, né? É uma mesa que vira igreja, que vira túmulo, que vira cama, que vira tudo. Sim. A gente gosta de ver essa coisa se transformando em cena, né? E aí a gente vem nesse caminho. Dentro dessa possibilidade, quando você falou da juventude, a gente tem também no Iroko, a gente tem o Thales Ítalo, que faz parte do grupo Postinho. Do núcleo Postinho. Né? Que é o núcleo mais novo que a gente tem no Poste, né? Que são os mais jovens, entre acho que 20 e 21 é a idade que eles têm. Nós temos 4 conosco agora no momento, que é Thales Ítalo, Cecília, Esté e Larissa, e eles já têm um espetáculo também. Então, nós queríamos fazer isso, né? É importante, assim, enquanto aquilombamento, fazer o compartilhamento dos saberes. Isso é da raiz de matriz africana, fazer o compartilhamento dos saberes aos mais jovens, e eles estão numa imersão com a gente mais ou menos já 2 anos e meio, né? Então, toda a nossa pesquisa, todo o nosso trabalho vocal, todo um trabalho também de... Tem a técnica também, né? Porque Cecília fez o curso também comigo lá da Luz, e ela tá fazendo a coordenação... técnica dos nossos eventos. Da Luz lá. A gente tem um projeto agora que é de ocupação. Ano passado a gente teve, esse ano também, que patrocinado e apoiado pela Funarte. E a Cecília, além de atriz, além de dramaturga, porque é ela que escreve o texto dela, desse espetáculo que eles têm, né? O Awon Urubim, que significa sementes em Urubá. Ela escreve, todos eles escreveram a dramaturgia deles. A gente fazia o trabalho corporal e eles traziam para a gente o que eles tinham criado, né? Então, é um trabalho autoral. Então, além da iluminação, da coordenação técnica, tem essa dramaturga, tem essa atriz, sabe? E é uma formação para além do palco, é uma formação também que fala de economia criativa. A produção também. Exatamente. São eles que fazem. Como é que você faz um espetáculo e você vai vender como, vai escoar como, vai ganhar dinheiro como? Isso é importante para a comunidade negra. Né? Você botar um menino para aprender um espetáculo, aprender uma técnica e não conversar com ele sobre economia criativa, isso é um crime, é um epistemicídio. Sim. Entendeu? Ele precisa entender que ele pode viver da própria arte, né? Que ele tem caminhos, tem subsídios agora, tem cursos, tem oficina, tem tudo. Então,
é muito romântico, né? Ah, bota aqui, e o resto fica como? E come como? Como é que se come? Né? É importante. Bom, e aí tem Iroko, que tá aí, o mais recente. Sim. Tem Umbela, tem a Umbela, Receita, tem a receita. e tem Anjo Negro também, que foi um Certo. espetáculo de curta duração. 2014. Com texto. Então, cada um tem textos diferentes. Eu queria que tu falasse assim, rapidamente. Agora eu corri, você viu, né? Sobre a diferença assim, né, de temáticas, porque todos você traz a poética do poste, mas são diversas temáticas. Como o Anjo Negro, que é um texto de Nelson Rodrigues, Aham. e como é também estar, tipo, eu acho que tu não precisa responder o que é melhor, mas assim, nos espetáculos tem você como atriz e direção, aí tem os que é direção de Samuel e Luz de Samuel e outros que tu é a diretora também. E no Iroko, tu também tá como atriz, inclusive uma personagem que é marcante para o Dona espetáculo. Beta. Dona Sim, Beta, que Dona é Beta um Beata. espetáculo sensível, né? Traz sobre intolerância, sexualidade, Isso, enfim. exatamente. Conta um pouco sobre essas várias funções. Vamos lá. Você tocou em Anjo Negro, né? Anjo Negro é um espetáculo que a gente fez quando o Nelson fez 100 anos. Então a gente também aproveitou, porque não dá para montar Nelson sem edital. Montar Nelson sem Tem edital que não ser dá. grande. É, por conta do valor, né? Por conta dos direitos e tudo mais. E era um elenco também que não era pequeno, então tinham convidados. Anjo Negro é uma tragédia, né? 2 horas. É um classicão, né? E ele tem um marco. Ele teve uma pouquíssima duração, mas ele tem um marco muito importante. Foi a primeira vez que o Grupo Post estava dizendo que estava trabalhando racismo, assim, no jornal. O Grupo Post faz um espetáculo que fala sobre racismo. E aí, por que eu digo isso? Porque ao passo que essa matéria sai, a jornalista nos questiona, uma jornalista nos questiona, mas não está datado não esse negócio de racismo? Né? E é quando a gente vê que não. Nada disso que a gente falou, inclusive violência. Exatamente, né? Então saiu com essa aí. E foi um peso também, foi um pesão, assim, que, né, vem o cordel tem muita poesia, fala de violência, fala de solidão da mulher preta. Se a gente for pontuar, se a gente for pautar, a gente vê tudo isso no cordel. É trágico. É Né? Sobre um trágico. negro que não gosta de ser negro, mata Exatamente. seus filhos e não sei o quê. Exatamente. Casa com uma mulher branca, né? E eles dois, no final, eles assediam a filha. É complicado. Hoje, eu sempre falo isso, se a gente fosse montar um Anjo Negro, a gente ia focar na saúde mental de Ismael, né? Porque o porquê do ódio, de onde é que veio, né? Isso, a gente tem diversos exemplos por aí, e seria extremamente contemporâneo e tudo mais, né? E aí, o que o Anjo Negro também faz? Eles nos visibiliza nacionalmente. A gente entra num hall de grupo de teatro negro nacional, né? Porque Nelson projeta também, então tem isso. Tem uma possibilidade também do conhecimento de grupos que estavam fora do eixo, né? Fora, e ele entra numa catalogação, ele entra num livro, o Anjo Negro ele entra num livro, né? Que é a história do negro do teatro brasileiro. E tá aí, né? Então teve uma passagem curta, mas foi muito significativa. Foi quando a gente também começou a ver que os negros não iam para o teatro. Onde estão os negros, né? Por quê? O que que a gente faz que pode distanciar? O que que a gente que teatro é esse que o negro quer assistir, não é isso? Ou o negro acha que o teatro, claro, é elitizado demais e que afasta ele. Então, o Anjo Negro ele nos trouxe tudo isso. Que tipo de teatro a gente está fazendo teatro negro? A gente está fazendo teatro negro só para os brancos? Como é isso, né? Então isso foi muito bom. O Anjo Negro foi muito bom nesse sentido da gente. Era maravilhoso porque os debates mexia com a gente do elenco e mexia com a plateia, né? E você perguntou, Mas acho que não a questão temos... de direção, a questão de atuação, do que eu gosto mais.
Eu gosto de atuar e gosto de dirigir, contanto que se tenha tempo. Pronto, a minha história é tempo. A minha história é tempo. Assim. Tem tempo para se dedicar, tem tempo para pesquisar, tem tempo para ir lá fundo. Eu só faço Dona Beta hoje e você fala essa coisa maravilhosa sobre Dona Beta, porque eu fui lá fundo, fui lá É dentro. incrível. Uma cena, É, que é essa da Pera aqui. Faz. e ela já chega, você assistiu o espetáculo, então ela já chega com muito ódio no coração. A primeira aparição dela é ódio. Aquilo é ódio. Então, assim, como é que você faz para ir lá tão profundo? Isso leva tempo. Eu não poderia fazer Dona Beta na casca de jeito nenhum. Né? Então, ela traz a intolerância religiosa, ela mobiliza toda uma comunidade contra um amor, né? Um amor digno de ser vivido entre dois jovens que têm toda uma vida para viver. Né? Ela demoniza a questão da soropositividade, ela faz com que a comunidade isole esses jovens. Né? E é muito triste, é tudo muito triste. Então, quando eu fiz a minha pesquisa e vi assim, o quanto mal ela poderia fazer, eu chorei horrores. Eu chorei assim, horror. O meu peito doía tanto, me lembro disso como se fosse hoje. E eu fui sair do quarto e fui agradecer a Samuel pelo presente, porque isso é um presente. Pelo presente que você me deu e por eu conseguir ir tão fundo nisso, porque a gente aprende muito assistindo o espetáculo. Tem gente que assiste a receita e vai terminar com o namorado opressor. Isso já aconteceu diversas vezes. Tem gente que vai assistir a receita e olha diferente para a mãe, que cheira alho o dia todo. Né? Então é sobre isso. Então eu gosto tanto de atuar como de dirigir, contanto que eu tenho um tempo. Porque assim, do jeito que eu faço o meu trabalho de interpretação, eu quero que o presentificação, eu quero que os atores que passem por mim também façam. Eu não quero ninguém raso, não quero ninguém superficial. Tem que destapar o bueiro, sentir o calor e, se possível, até pular dentro. Depois você sai, Sim, entendeu? escancarar. Exatamente. Feridas. Aí depois você sai, aí você brinca em cena, você... Entendeu? E é sobre isso. Ai, Naná, muito bom. Muito Obrigada. bom, eu que agradeço. Muito bom, É muito tanta obrigada. coisa para falar que a gente... Sim, são muitas coisas e é um aprendizado assim. A gente ainda não terminou, porque a gente tem uma dinâmica. Sim, ok. Né? Aquela coisa mais Mas você está descontraída. satisfeita? Faltou alguma coisa? Totalmente. Porque eu dei uma corrida... Não, sei se Não, eu estou muito satisfeita. Tá. Foi uma conversa muito Ok. enriquecedora. Tá bom. A gente vai fazer a nossa dinâmica. Eu quero saber se você topa. Topo, Fazer a nem dinâmica sei o aqui. que é, mas topo. É que a gente, Eu já essa tô hora na do chuva, mistério. Tô em aldeia, tô no alto, então bora. Então vamos Se lá. joga. Então, a nossa dinâmica hoje é um bate-bola. Ai. Coisa rápida. A gente vai falar, né, algumas perguntas e você vai responder objetivamente, rápido assim. Ah, sim, pode. Rápida, puff. Não precisa escolher uma coisa, não, né? Porque bate-bola é sempre assim, né? Você tem que Não. A regra é escolher uma coisa, porque se você... Tá, ok, beleza. Mas também... Mas se não puder, passa, né? Não, se não puder, vai, né? Ok, não, também a gente... Então, tá vamos bom. lá, vamos lá. Não tem muitas regras, não. Vamos lá. Tá. Uma palavra que te define em cena. Sentir. Um espetáculo inesquecível. Valda Sarapalha. Valda Sarapalha é de quem? Da Paraíba, do Piolim. Boa. Um espetáculo inesquecível do Poste. Cordel da Moça Sem Fim. Por quê? Porque o Cordel para mim é uma escola, assim, foram não sei quantos anos e eu tenho um carinho muito grande por Madalena. Que foi e o a minha primeiro... personagem. E aí é inesquecível. Tu viu Madalena, não, né? Vi. Que bom. Vi sim. Que bom. Um momento marcante no palco. Ai, são muitos. Meu Deus do céu, são muitos. Um momento marcante no palco. Sim, tem. Ombela, Piauí, cena lusófona. A gente fala em Umbunda em português e tinham muitos africanos. E aí, quando a gente canta uma música específica, com alimentos específicos da infância, aí eles pularam para dançar junto com a gente. Que ótimo! Moçambique, São Tomé, Angola. Aí, para mim, foi inesquecível. E tinha um contexto assim específico para ter tantas pessoas de África? É um festival feito no Piauí por Francisco Pelé, chamado Cena Lusófona. E muitos países de África que falam português.
Sim, né? Aí os atores estavam lá. sensacional. Foi Atuar ou dirigir? os dois, contanto que tenha tempo. Um mestre da arte teatral que você carrega no coração. Ah, no coração, assim, até hoje. Tem um bocado, mas o que eu carrego, assim, dentro do meu coração... Vamos lá, para não dar confusão. Ah, na universidade tem os de arte e educação e tem os da vida também. Os da vida eu trago Samuel Santos. Um orixá que te guia. Bom, tem um bocado. Tem o que me guia e tem o que me acompanha. Mas eu vou reverenciar os meus, que é Oxum, Xangô e Inhaçã. Axé. Um recado para a atual geração de atores negros e indígenas que está se formando, em especial em Recife, Pernambuco. Não se distraiam. Tem muita distração. Sabe, tem muita coisa travestida de visibilidade positiva, mas na verdade não está se importando com você de fato. Chama você para você fazer parte da cota, lhe dá um papel subalternizado, sem vínculo, ou lhe chama porque você tem um sex appeal, tem uma coisa e não está vendo você do jeito, as suas totalidades, entendeu? Ah, porque é bonita, ah, porque fotografa bem, ah, porque... Entendeu? Tem muita distração. O que Naná de hoje diria para Naná lá de trás que chegou em Recife? Ui, aguenta firme. Vai demorar, mas vai dar certo. Foi bem assim, aguenta firme. Aguenta firme aí que depois de um tempo melhora. Eu acho que é isso. É isso. Bom, minha gente, foi com essas mensagens, recados, enfim, todo esse aprendizado que a gente finaliza o episódio de hoje com Naná Sodré. Acompanhe, né, lá o grupo Post, que está aí com a ocupação pelo Funarte e Ações Continuadas, que vai até dezembro. Até dezembro, o final do ano, com várias atividades. Também acompanhe lá as oportunidades de formação, curso de antropologia teatral, que dura um tempão, né? Dura uns 6, dependendo do ano, de 6 a 9 meses. 6 meses. E é isso. Continue seguindo, acompanhando nossos episódios. Curte, comenta, compartilha. E obrigada, Naná, por estar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada por tudo, pelo carinho, pela acolhida, pelas perguntas respeitosas, né? Pela vontade de estar perto. Eu que agradeço. Foi demais. Até já.